Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar aí de um assunto que quase todos já passaram por situações dessa forma, né? Quase a maioria das pessoas já sentiram-se desse jeito. Já foram humilhados ou constrangidos aí no seu local de trabalho. Vocês já passaram por alguma situação desse jeito? Então, assim, isso é mais comum do que a gente se pensa, viu? Então, assim, se vocês já passaram por essa situação, sabe o tanto que é constrangedor, o tanto que é difícil lidar com a situação dessa forma, né? Então vamos falar aí um pouquinho, né, de constrangimento no trabalho, né? Pelo seu chefe, ou seu superior e como lidar aí, né, com esse problema. O número de trabalhadores aí que já passou por algum tipo de constrangimento, né, em um espaço corporativo, dentro de alguma organização ou dentro do seu local de trabalho mesmo, tem sido mais vinculado pela imprensa nos últimos anos. A gente tem visto bastante isso nos jornais, na internet, né, que estão expondo muito. Um exemplo disso, né, é um estudo realizado pelo site Vagas, com mais de 5 mil profissionais do Brasil aí, que buscou entender quantas pessoas já sofreram, né, com esses problemas. Tá lá no site, viu, gente? O site Vagas. Mais da metade aí dos entrevistados lá, acho que 52%, afirma já ter sofrido aí assédio moral ou sexual no ambiente de trabalho ou algum tipo de discriminação. A pesquisa ainda, ela indica que 34% dos participantes já foram aí testemunhas, né, de situações de abuso, né? Não elas, mas viram alguma pessoa sofrer esse tipo de abuso aí, de constrangimento. Atualmente, há mais informações, né, sobre o que pode e o que não pode ser feito na empresa por qualquer tipo de funcionário. As empresas hoje criam regras nisso, né, criam os pilares deles, né, até no 0800 ou denúncia. Contudo, mesmo com todo esse conhecimento a respeito do assunto disponível, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades, especialmente quando o assédio é praticado pelo próprio chefe, que é o seu superior. Aí a situação se torna um pouquinho mais grave, que às vezes as pessoas não denunciam por medo de perder o emprego, né? Ou por qualquer outro motivo. Mas como se defender aí de uma figura de autoridade, né? Que delega aí suas atividades e ainda paga o salário no final do mês? Como resolver esse problema? Para te ajudar aí, gente, nessa tarefa, eu vou te passar aí algumas dicas, tá? De como lidar com o problema de maneira assertiva e inteligente, sem danificar aí a sua carreira, né? Ou seu marketing pessoal, né? Que às vezes as pessoas pensam muito nisso. E eu falo que é um assunto constrangedor, que muita gente tem vergonha de falar, mas que deve ser falado, né? Então, aí, como definir o que é um constrangimento no seu trabalho? O que a gente define como constrangimento? É, Veja que pode ser entendido aí como constrangimento no trabalho, e a gente deve identificar essas situações para se proteger, né? Tentar entender realmente o que está acontecendo ali, né? Que é um caso de assédio, um caso de abuso de autoridade, né? Então a gente fala aí que as instruções de trabalho abstratas, elas podem às vezes também induzir um erro, né? Então é uma das dicas, tentar ficar, né, atento a isso. Críticas destrutivas, né, insultos, broncas e críticas destrutivas aí diante de outras pessoas, né, gritar, humilhação por conta de raça, opção sexual, religião, gênero, ou etnia, né, como eu falei. Aquelas brincadeirinhas discriminatórias aí em relação ao tipo físico, né, religião, gênero, opção sexual, raça, como eu falei, né? Discursos discriminatórios em relação ao tipo físico, geralmente é bem comum isso, né? Dentro das organizações. E os coleguinhas, às vezes, de trabalho fazem piadinhas, né? Realizações de trabalhos em horários justificados, né? Proibição aí de convivência com outros colaboradores, né? Não deixar tomar o famoso cafezinho lá no horário de trabalho. Elaborações de situações para que forcem um pedido de demissão. Muito comum isso, gente, que às vezes a gente nem assim, leva muito a sério, mas que acontece. Às vezes retirada do material de trabalho, como uma mesa, computador ou telefone, para humilhar o funcionário diante dos demais. Olha quanta coisa, né, que às vezes sublimamente assim a gente não percebe.
Espalhar boatos sobre o trabalhador, né? Criando aí constrangimento no trabalho. Usar aí posição de autoridade, né? Para perseguir e humilhar o seu colaborador. Muitos chefes usam esse tipo de argumento. Agora, se você tiver passado aí, ou conhece alguém que passou por algum cenário que eu não citei aqui agora, né? Que eu mencionei nisso que eu falei, saiba que não são os únicos, né? E que não serão os últimos a passarem por esse tipo de assunto, né? Por esse tipo de humilhação. E como lidar com as situações aí de assédio no seu ambiente profissional, no seu trabalho? O que a gente deve fazer? Na maioria dos casos aí, né, a dúvida que paira na cabeça de quem passa por uma situação de constrangimento no trabalho é não saber o que fazer, né? E qual a medida correta para se tomar, o que se deve fazer. E para não se prejudicar aí, às vezes o funcionário que vive constantemente esse tipo de situação precisa ter mecanismos aí de defesa. Muitas vezes eles não os têm, que isso é muito comum dentro das empresas, né? Então, assim, tem algumas dicas, conforme eu falei, né, que a gente pode fazer, né, e que pode ajudar você aí nesse processo. Uma delas, abra um canal de diálogo aí com o seu gestor. Se você se incomoda com o tom de voz com que o seu chefe fala com você, diante dos outros ou em particular, o melhor caminho é dizer isso diretamente a ele, de forma educada, né, e reservada, né. Falar que você não gosta da situação, gente. O melhor caminho é o diálogo. Para que fique aí mais fácil dele entender, né? Ilustre com exemplos também, né? Que também explique como é ruim, né, para o clima organizacional e também para a motivação e produtividade aí do seu dia a dia. Que você não está contente com essa situação e que prejudica a sua produtividade. Em seguida, aí, aguarde uma mudança de comportamento, né? E colabore continuando a fazer a sua parte, continue fazendo o seu trabalho. E veja se esse diálogo aí, né, a princípio vai surtir algum efeito aí. Outra coisa, reúna evidências, né, dos seus constrangimentos, né? Se a conversa não surtiu efeito, como eu falei, e você ainda está passando por constrangimento no trabalho, não deixe que a situação se torne maior para poder tomar uma providência. Porque às vezes quanto mais você esperar, pior fica a situação. Para isso, você deve focar, né, em reunir evidências, né, de que o seu superior realmente está lhe assediando ou te deixando numa situação aí constrangedora. E pode ser que um e-mail enviado para ele aí também, gente, surja um pouco de efeito, né? Relatando aí, né, o que está acontecendo. Às vezes você não tem coragem de falar, coloque na situação, coloque uma cópia para uma testemunha, né? Conversas aí de aplicativos, como WhatsApp ou qualquer outra prova material de uma situação humilhante. Hoje tem muitos jeitos, né? As pessoas estão usando o celular para gravar quase tudo hoje em dia, né? Uma outra coisa, avalie a possibilidade de denúncia, né? Caso você já tenha tentado diálogo com o chefe ou com a empresa e não obteve resultados, é hora de fazer uma denúncia, né, ao seu sindicato, né, que você é afiliado, ou à Justiça do Trabalho, ou sites da empresa que tem. Muitas empresas hoje elas têm o 0800, né? Tem o site juntamente com os RHs que você pode utilizar. E se a investigação aí apurar, né, que a denúncia procede, que a empresa não agiu como deveria, poderá ser responsabilizada judicialmente, gente. Isso é um caso bem sério, né? E que tem acontecido ultimamente aí nas grandes empresas, até mesmo nas menores, né? E não peça demissão aí antes desse passo, para não perder os seus direitos, né? É um conselho que eu sempre digo também. Em geral, numa situação grave de constrangimento no trabalho, pode-se obter aí a rescisão, né, do contrato de trabalho sem perder os seus direitos, porque você pode tornar isso público, né? E procure outro emprego, né? Se mesmo com todas as provas você decidir que não quer levar seu caso à justiça, o melhor caminho para se preservar de futuros assédios é uma busca de novas oportunidades, né? Em uma empresa em que você seja respeitado e valorizado por todos, inclusive por seu superior, né? Porque se a empresa ela não te dá essas condições, você não merece estar ali e ser humilhado, gente. Ninguém deve se passar por isso, né? E lembre-se que você merece ser respeitado e não deve aceitar ser constrangido aí de modo algum, porque você está ali para fazer o seu trabalho, não para ser constrangido ou que outra pessoa, né, te transforme aí, vamos dizer assim, né, num capacho. Desabafe com pessoas próximas. É importante que você tenha amigos e familiares em que você possa confiar, contando o que está acontecendo no seu local de trabalho. Não procure se retrair, se fechar.
Longe de ser fofoca, o objetivo é que você possa expor aí seus sentimentos em um território seguro, né? Podendo ser amparado. Essas conversas, elas podem servir como combustível para que você se posicione aí, né? Exigindo que os seus direitos sejam respeitados. E que devem ser respeitados, né? Tem aí um acompanhamento médico, né? Se o caso estiver muito extremo, né? Às vezes você não está conseguindo lidar com essa situação sozinho, seu emocional está abalado. Tem esse acompanhamento médico durante o processo de denúncia, é essencial que você tenha essas orientações aí de um profissional de saúde, como um psicólogo, né? Um psiquiatra, né? É um mais aconselhável, se isso já fugiu do controle, né? Fugiu da situação. Que ele pode aí te ajudar a enxergar a luz no final do túnel, além de te preparar aí emocionalmente para aguentar aí o dia a dia, né? E o estresse que isso vai vir para frente. Uma outra coisa, desenvolva aí a sua inteligência emocional. Gente, eu tenho falado muito sobre inteligência emocional. As pessoas devem desenvolver a sua inteligência emocional. Ou como um coach, né? Você pode desenvolver a sua inteligência emocional, possibilitando aí que o gerenciamento de sentimentos. Gente, o coach te abre tantos caminhos, tantas opções que você consegue enxergar de modo diferente. Assim você tem aí a ação ideal para o momento certo. Você sabe lidar com várias situações. E não deixar aí que o seu gestor bagunce sua capacidade de se adequar emocionalmente. Não deixe que esse tratamento te abale emocionalmente. Né? Você conhece outra saída além dessas que eu citei acima aí, né? Você já passou por isso, né? Se sim, se você conhece, né? Procure colocá-las em prática também. Não só o que eu tô falando, né? Merece ser assim levado ao pé da risca, né? E hoje, infelizmente, o assédio moral no ambiente de trabalho é uma prática comum, né? E para que tenha fim é necessário que os colaboradores atingidos tenham voz e não se calem e falem o que realmente esteja acontecendo. Por isso mesmo, né, que eu estou falando para você, mostrando aí todas essas diquinhas assim que eu mencionei, né, que pode te ajudar, né? E eu falo sempre, né, corra atrás dos seus direitos. Você deve correr sempre. Você já passou de alguma situação extrema como essa que eu tenho falado para vocês, né? Conhece alguém que esteja passando, né, por um momento difícil no seu trabalho ou vivendo esse tipo de situação? Ou você mesmo está vivendo esse tipo de situação? Não se cale, gente. Fale, porque o melhor caminho a fazer é uma denúncia, é falar. Procure uma ajuda, né? Porque se você não consegue resolver sozinho, procure quem possa te ajudar. Seja o RH, seja todos os processos que eu falei. Nossos vídeos são pequenos aqui, né? Então, até um próximo vídeo aí, onde eu estarei falando qualquer tipo de assunto, né? Abordando qualquer tema. E como eu sempre falo, boa sorte, sucesso sempre para vocês.